Saúdo os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória ao nome do Senhor. Eu te convido a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 19, versículos de 3 a 6, os que nós leremos. Estamos muito felizes de estarmos aqui para mais um JBN na unção. Glorificamos ao nome do Senhor. Êxodo 19, de 3 a 6. Identidade, santidade e propósito. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus. E do monte de Yahvé o chamou e lhe ordenou: assim dirás à casa de Jacó e declararás aos filhos de Israel: vós mesmos vistes o que eu fiz aos egípcios, e como vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes à minha aliança, sereis como meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as palavras que dirás aos filhos de Israel. Ainda com a palavra de Deus aberta, 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9 diz assim: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus santo, Deus poderoso, Deus amado, Pai querido, aqui estamos, Senhor, na tua casa, Deus. Senhor, a palavra é tua, Senhor, a casa é tua, Senhor, somos teus servos, teus filhos aqui, Senhor. Querendo, Senhor, ouvir a tua palavra, Senhor. Não permita, Senhor, que eu venha falar nada de mim, mas estou na tua disposição, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar. Identidade, santidade e propósito. Algo tem me chamado a atenção ultimamente. No meu trabalho, eu preciso pedir documentos de identidade das pessoas quando eu vou atendê-las. E muitas vezes temos problemas com isso. Por quê? Porque as pessoas apresentam um documento de identidade deteriorado. E elas ficam, às vezes, chateadas, aborrecidas porque nós falamos. E aí a gente começa a imaginar como, às vezes, o confronto dói, né? As pessoas não gostam de ouvir o que tem que ser falado. E eu observei que alguns documentos de identidade chegam separado à frente do verso. Dependendo de cada modelo de identidade, tem uma especificidade diferente. E algumas chegam com a frente separada do verso. E algumas que não são verdadeiras chegam com a frente que não condiz com o verso. A frente é de uma coisa, o verso é de outra. E eu já começo a te falar uma coisa. O que você é de um lado, você tem que ser do outro. Nós não podemos nos apresentar por um lado de um jeito e por outro lado de outro jeito. O que nós apresentamos em um lado, o que nós apresentamos em um lugar, precisa ser o que nós apresentamos em todos os lugares que estamos. A nossa identidade tem que estar condizente o que eu faço aqui com o que eu faço lá fora. A minha identidade tem que estar condizente o que eu faço na escola e o que eu faço em casa. Precisamos falar sobre identidade. Estamos com um problema sério de identidade nesta geração. E quando eu falo nesta geração, não é somente dos adolescentes, não é somente dos jovens, é dos adultos, é de até idosos também, é de crianças. Problema de identidade. Temos vivido problemas nos últimos tempos porque não conhecemos a nossa identidade, porque queremos apresentar uma identidade deteriorada, queremos apresentar uma identidade de um lado e outra identidade de outro. E uma identidade que de um lado ela é de um jeito, do outro ela é de outro, ela não vale, ela não serve, ela não é um documento válido. Outra coisa que acontece muito com documento de identidade é a foto trocada. Aqueles documentos mais antigos, né, os juniores não têm desse não, mas os documentos mais antigos, eles tinham a foto colada. Então algumas pessoas pegam uma foto, falam assim: eu saí feio nessa foto. Pega a foto, troca, coloca, recorta ali, arranca, coloca a outra no lugar. Acabou com o documento de identidade.
Por quê? Porque o documento de identidade tem que estar com a foto que ele veio do órgão emissor. E aí, o que a gente entende daquilo ali? Às vezes a pessoa insatisfeita com a aparência, ela tenta mascarar, ela tenta colocar ali algo que não condiz e só piora. Ela tenta colar uma outra foto em cima da outra e só vai piorar. Porque quem é especialista, quem olha, que conhece, vai ver que aquela foto não é dali. Vai ver que tem algo ali mascarado, adulterado. Às vezes as pessoas pegam a foto delas e colocam numa identidade que não é delas. E aquilo ali já torna um documento falsificado. E é isso que fazemos com a nossa vida. Quando estamos usando máscaras na nossa vida, quando tentamos colar algo na nossa frente, uma imagem que é diferente daquela que realmente somos, daquela imagem que realmente foi feita para nós. Precisamos parar de usar máscara, precisamos parar de mascarar. Eu não estou falando dessa máscara que estamos usando agora por conta da pandemia, não. Eu estou falando de outro tipo de máscara, você está me entendendo o que eu estou falando? Não adianta querer mascarar, não adianta querer trocar foto. Quem conhece vai saber que aquela foto não tem nada a ver com o documento. Outra coisa que nós vemos muito é a identidade que não condiz mais com a aparência. Como assim? A pessoa mudou muito, a foto ela está de um jeito e a aparência está de outra. Outra coisa que identifica é a assinatura, e a pessoa não assina mais igual. Na identidade ela assina de um jeito e não consegue mais assinar daquele jeito, e aquilo dificulta a identificação da pessoa. Sabe o que eu entendo com isso? Precisamos parar de viver uma vida que não nos pertence mais. Precisamos parar de fazer coisas que não nos pertencem mais. Nova criatura. Precisamos parar de fazer coisas que não são compatíveis com o tempo que vivemos hoje na nossa vida. Queremos o novo de Deus, queremos viver as bênçãos de Deus, queremos viver as promessas do Senhor, mas queremos continuar vivendo com as coisas de antigamente, com as coisas do outro tempo, com as coisas de quando não conhecíamos o nosso Deus. E é tempo de parar de agir dessa forma. Queremos viver conforme este mundo. Queremos fazer coisas e falar assim, hoje em dia isso não é nada demais. Hoje em dia isso é normal. Hoje em dia isso não tem problema. Acontece que não somos de hoje em dia, não somos desta terra. Somos cidadãos dos céus e não podemos nos conformar. Não podemos andar conforme as regras que regem esse mundo, essa atualidade. E sabe o que acontece? Quando a pessoa chega com uma identidade danificada, não adianta remendar, não adianta colar com durex. Não adianta disfarçar, tem que ir lá e tirar outra. Não tem como, tem que ir no órgão emissor e tirar uma outra identidade. E nós precisamos entender que a nossa identidade está em Cristo. Não adianta disfarçar, não adianta querermos remendar com aquilo que nós achamos, pensamos, com aquilo que nós imaginamos, com aquilo que dá na cabeça da gente. Precisamos ir naquele que nos emitiu, naquele que nos fez, naquele que nos idealizou para o seu propósito, que Ele é capaz de restaurar a nossa identidade ao original. Original, somente aquele que fez é capaz de fazer, é capaz de tornar. E o inimigo tenta o tempo todo nos convencer de que nós não somos quem somos. Ele tenta colocar dúvida. E muitas vezes o problema é que nós mesmos acabamos esquecendo de quem nós somos. Precisamos entender que o diabo é mentiroso e aquilo que ele fala é mentira. Se ele falou para você algo sobre a tua identidade, você já pode ter certeza que é mentira e descartar o que ele falou para você. Derrotado, não tem jeito. A mãe era assim, a avó era assim, ela vai ser assim também. O pai é o Zé Ninguém, ele vai ser um Zé Ninguémzinho. O pai era um viciado, ele vai ser um Zé Droguinha. Ei, não dê ouvidos ao diabo, o diabo é mentiroso. Ele veio para roubar, matar e destruir, ele é mentiroso. E como é que eu vou reconhecer a voz? É simples, eu preciso entender que aquilo que não é a voz de Deus, é a voz do diabo, querendo enganar, querendo destruir, querendo distorcer. E como é que eu vou ter certeza? Você não precisa conhecer a voz do diabo, não. Basta você conhecer a voz de Deus. Você conhecendo a voz de Deus, você vai saber quando é Ele que está falando. Você vai conhecer quando não é Ele que está falando. Quando você convive com alguém, você pega os trejeitos da pessoa. Você começa a fazer os gestos da pessoa. Você começa a falar parecido com a pessoa. Existem pessoas que convivem com outras de outros estados e elas nunca foram naquele estado, nunca moraram lá. E às vezes têm um sotaque parecido com o daquela pessoa pela convivência. Outra coisa, quem convive muito, conhece. Eu tenho certeza que se eu colocar aqui uma voz para vocês, que não é muito conhecida, vocês talvez tenham dificuldade de identificar. Mas se eu colocar aqui para vocês uma voz
de alguém que vocês conhecem muito, vocês vão saber identificar quem é que está falando, de quem é aquela voz. É a convivência. Quanto mais a gente convive, mais a gente conhece, mais a gente identifica e mais a gente reconhece. Vocês querem ver um exemplo? Há um tempo atrás, o presbítero Jonatas fez uma live no Facebook. E eu e meu marido usamos o mesmo Facebook. Ele entrou na live. O presbítero Jonatas, quando viu entrando, colocou assim: irmã Alessandra entrou na live. Aí ele foi e fez um comentário na live. Quando ele fez aquele comentário, o presbítero Jonatas falou assim: não é a irmã Alessandra, é o Braz. Por que isso? Porque está acostumado a conversar com ele, conhece o jeito que fala. Quando a gente conversa muito com a pessoa, pelo jeito de falar, a pessoa pode estar rouca, a gente vai saber quem é que está falando. Quando a gente está acostumado a conversar muito com a pessoa através de texto, até pela pontuação a gente conhece quem é que está escrevendo, amém? Conhecemos nossos amigos pelo jeito que pontuam as frases. É a convivência. É a convivência. Precisamos conviver com o Senhor. Precisamos ter comunhão com o Senhor. Precisamos caminhar com Ele, pegar os trejeitos dEle, andar como Ele anda, falar como Ele fala e conhecer a voz do nosso Senhor. Precisamos parar de dar ouvido à voz do diabo, deixar falar alto na nossa vida. Cantamos, enche-me de mim, até que não haja mais espaço. E às vezes queremos dar espaço para outras coisas na nossa vida. Queremos que o Espírito reine sobre a carne, só que alimentamos a carne. E a carne se fortalece. E na briga vai ficar difícil. Pedro andava com Jesus. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro falava assim: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele sabia quem era Jesus. E sabe o que eu acho interessante na história de Pedro? Por uns instantes ele esqueceu quem ele era. Na crucificação, Jesus estava ali sendo crucificado. Jesus tinha avisado a ele que ele negaria Jesus. E as pessoas o reconheceram pelo jeito que ele falava. Ele fala como um deles, ele também é um deles. Aí ele: eu não sou não. Primeiro foi uma mulher. Mulher, não sou não, está falando de quê? Daqui a pouco vem um homem. Tu é um deles sim, tu fala igual a eles? E ele: não sou eu não sou nada não. E aí vem um outro homem e fala com ele de novo: você é um deles. A gente conhece o jeito de falar desse povo que anda com ele. E ele: sou nada não. E aí o galo canta e ele se lembra. Ele se lembra que Jesus avisou a ele. Ele se lembra de quem ele era. Ele se lembra que ele é aquele que sabia que aquele ali era o Cristo, Filho do Deus vivo. É hora de ouvirmos o galo cantar e lembrar de quem nós somos e lembrar de quem o nosso Deus é. É hora de pararmos de negar que andamos com Jesus, com quem temos andado, com quem temos parecido. Será que as pessoas, quando olham para nós, falam assim: é um deles? Olha como ele fala. Ele anda igual Jesus, olha lá, ó. É um deles. Ele fala igual Jesus, é um deles. Ele faz as coisas igual Jesus faria, é um deles. Ou será que as pessoas não estão nos reconhecendo pelas nossas atitudes, pelos nossos trejeitos, pela nossa fala, pelo nosso comportamento, pelo nosso agir? Amados, é hora de ouvir o galo cantar. Pedro chorou amargamente, mudou de atitude. Dali em diante nunca mais ele foi o mesmo. Errou sim, mas ele lembrou quem ele era, e ele lembrou a quem ele servia. É hora de lembrarmos quem somos em Cristo. É hora de lembrarmos. O livro de Juízes fala de uma batalha onde os efraimitas foram testados. Eles queriam saber quem era efraimita e quem não era. Eles queriam passar dizendo que não eram. E aí eles falavam assim: fala Shibolete. E pela forma como falavam, eles eram identificados. Aquilo que você fala na hora da prova vai definir quem você é. Aquilo que você fala na hora que você é aprovado vai definir quem você é, para a morte ou para a vida. Ali foram mortos vários efraimitas, identificados pela fala. Não adianta a gente dizer que é daqueles que andam com Jesus. Não adianta a gente querer dizer que é da turma de Jesus. Não adianta a gente querer dizer que é filho de Deus, servo de Jesus, que a gente é esse povo santo, raça eleita aqui, se a gente na hora de falar, o que a gente fala não condiz, o nosso sotaque não é condizente com o sotaque dos céus. A nossa fala nos define, irmãos. Nós não precisamos
conhecer a voz do diabo, precisamos conhecer a voz de Deus, precisamos andar tanto com Ele que tenhamos os trejeitos de Deus, os trejeitos de Jesus. Nós precisamos saber quem somos. Se eu falar para vocês assim, quem era Sansão? Que para você quem foi Sansão? Talvez você me fale assim, foi um dos juízes. Talvez você fale assim, foi um nazireu. Talvez você fale assim, era o fortão do cabelão. Talvez você fale assim, aquele que foi enganado, foi traído por Dalila. E Sansão por um tempo esqueceu quem ele era. Antes de nascer havia um propósito ali. Antes de nascer foi avisado o propósito na vida dele. Foram avisadas ali coisas que ele poderia fazer, coisas que ele não poderia fazer, coisas que ele precisava se abster. E Sansão por um tempo esqueceu quem ele era. E às vezes a gente fala assim, um homem tão forte, enganado, traído por uma mulher. Presta atenção numa coisa. Aquilo que fizeram com você não define quem você é. Nós vemos pessoas tentando se definir por aquilo que fizeram com elas. Elas foram traídas e elas acham que elas não merecem o amor. Elas foram abandonadas e elas acham que elas não merecem atenção. Elas foram caluniadas e elas acham que elas não merecem viver na verdade. Aquilo que fizeram com você não define quem você é. Mas aí eu paro para pensar também, será que o erro de Sansão vai definir quem ele era? Por um instante ele esqueceu. O teu pecado não define quem você é. Eu costumo dizer que o inimigo é acusador. E ele vai pegar o teu pecado. Ele vai tentar te definir por aquele pecado. Você mentiu, você pecou. E ele vai ficar assim, você é mentiroso. Você mentiu. Agora vai lá e fala outra mentira para encobrir tua mentira. É isso que você é um mentiroso. Mas fala outra, porque senão vão descobrir a primeira. Porque a intenção dele é fazer a gente esquecer quem a gente é e fazer a gente permanecer no erro, no pecado. A intenção dele é tentar transformar a gente em um parecido com ele. Mas não é isso que somos, não é para isso que fomos criados. E precisamos entender isso. Olha a diferença, o Espírito Santo de Deus, quando fala, ele fala assim, olha, você mentiu. Mas não é isso que você é. Você mentiu, mas o sangue de Jesus é o que lava o pecado. Você mentiu, mas você não vai viver na mentira, porque você vai conhecer a verdade. E a verdade te libertará. Você é liberto, você é salvo. Você tem que viver na verdade. E o Espírito Santo de Deus vai te direcionar para que você ouça o galo cantar e mude de vida e mude de atitude. O teu pecado não define quem você é. Sansão foi levado como escravo. Foi colocado ali para ficar rodando moinho. Então, para os filisteus, por algum tempo, Sansão, aquele homem que já tinha matado tanta gente, já tinha feito e acontecido, agora era um escravo. Só que isso também não definiu quem Sansão era. Sansão foi levado para o templo de Dagon e ali ele foi feito de chacota. As pessoas ali naquela festa adorando Dagon e zombando de Sansão. Com os olhos furados, não tinha mais a sua visão. Só que no fim da vida, prisioneiro, zombado, ele lembrou quem ele era. E ele pediu ao Senhor que mais uma vez o usasse, que mais uma vez fizesse através dele. E ali, Sansão recobrou a sua força e derrubou tudo, quebrou tudo, matou o filisteu, matou todo mundo. Ele morreu junto, mas foram mais os que ele matou ali na sua morte do que em vida. Acabou. Porque ele lembrou quem ele era. Eu não sei se por um momento você esqueceu quem você é. Eu não sei se por um momento o inimigo conseguiu tentar te enganar e falar que você é algo que você não é. Mas é noite de lembrar quem você é. E não é para morrer igual Sansão, não. É para a vida. É para a vida. É para derrubar filisteu, sim. Mas não é para morrer junto com eles, não. É para a vida. É hora de lembrar do nosso propósito. Sansão no fim lembrou quem ele era. Ele entregou os erros dele, ele entregou os problemas dele, ele entregou as derrotas dele na mão do Senhor. E o Senhor o fez vitorioso ali. Eu me lembro de José também. José foi vendido como escravo. José passou ali pelo Egito, mas José sabia que ele não era José do Egito, ele era José de Israel. E ele permaneceu como José de Israel. E um dia ele reencontrou com o seu pai. Interessante que lá em Gênesis 39:9, quando ele é tentado,
ele fala assim: eu não vou pecar contra o meu Deus. Ele sabia que ele era daqueles que não pecam contra o seu Deus. E será que nós sabemos que somos esses que não pecam contra o seu Deus? Diante da tentação, diante da dificuldade. Note que ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado. O pecado é você cair na tentação. O pecado é você esquecer quem você serve. O pecado é você esquecer o nome de quem você leva. Em cada lugar que nós vamos, nós representamos o nome de alguém. Nós levamos o nome de alguém. Note que se você chegar em algum lugar, alguém pode conhecer pelo teu nome, mas alguém vai falar assim: olha, é a filha de fulano. Olha, é o esposo daquela pessoa. E você está sempre representando alguém. E nós estamos sempre representando o nome de Cristo. José sabia quem ele era, José sabia o lugar dele, e José sabia o que convinha a ele fazer e o que não convinha a ele fazer. Precisamos saber quem somos, precisamos saber o nosso lugar na presença de Deus, e precisamos saber o que convém àquele que tem a presença de Deus fazer ou não. Não podemos sair por aí agindo como os egípcios, agindo como as pessoas agem, agindo como todo mundo faz, porque nós não somos todo mundo. Eu sei que a tua mãe talvez já tenha te falado isso, eu sei que você alguma vez na vida já tenha ouvido essa frase, mas não somos todo mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos cidadãos dos céus. E precisamos fazer coisas que convêm a cidadãos dos céus. Precisamos fazer coisas que combinam com o nome de cidadão do céu. Moisés entendeu quem ele era. Moisés entendeu que ele não era egípcio. Moisés entendeu que ele não era um assassino, porque ele matou um homem, mas ele entendeu que ele não era isso. Ele entendeu que ele era um hebreu chamado para conduzir aquele povo à libertação. Mas sabe o que eu noto de diferente aqui? É que, apesar de Moisés ter entendido, apesar do povo ter saído, alguém convenceu aquele povo de que eles eram escravos. E eles saíram do Egito, mas a mentalidade de escravo ficou com eles. Eles saíram do Egito e continuaram com a mentalidade de escravo por muito tempo, pensando como escravos, agindo como escravos. De que é que tem convencido você? Do que as pessoas têm te convencido? Do que o inimigo tem tentado te convencer? Você é o que Deus diz que você é. Sabe o que é muito interessante? As nossas digitais. Cada um tem as suas digitais. Você pode pegar 2 irmãos gêmeos idênticos e eles não vão ter as mesmas digitais. Você pode pegar todo mundo e ninguém vai ter a digital idêntica do outro. E o nosso Deus conhece a digital de cada um de nós. O nosso Deus que nos formou, Ele nos fez originais, únicos. Únicos. Por mais parecido externamente que a gente possa ser com alguém, por mais parecido em tudo, por mais que a gente fale parecido com alguém, por mais que a gente se vista parecido, por mais que a gente faça uma maquiagem e fique mais parecido ainda com a outra pessoa, somos únicos. Nossas digitais são únicas, ninguém vai ter digital. Alguém pode copiar a tua assinatura, alguém pode tentar imitar você, mas você é único. E o Senhor, que te fez, que te formou, que te criou, que te conhece, que te fez original, sabe que você é único. Mas sabe o que o inimigo faz? Invejoso como ele é, ele tenta piratear você. Ele faz uma versão pirata de você. Eu não sei se vocês já repararam, mas o pirata, ele pode até enganar, parecer que é o original, mas quem conhece vai saber que não é. Na hora da prova, na hora do vamos ver, você vai ver a diferença do pirata para o original. O pirata não serve ao seu propósito original. E aí ele pega, cria uma versão pirata de você e apresenta para você mesmo. E aí ele começa a querer te convencer de que você é aquilo ali. Ele começa a mostrar a tua versão deturpada, a tua versão que é comparada com o que ele quer que você seja, a tua versão que não é o teu original. E começa a mostrar para você e falar isso que você é. Ele usa de acusações, ele usa às vezes de fraquezas, ele vai usando de coisas, de argumentos, de artimanha, para nos mostrar algo que não é original, nos mostrar algo que não é aquilo que Deus fez, e tentar nos convencer que é aquilo ali que somos. E vai tentando plantar sementinha na nossa mente, e vai tentando plantar coisas na nossa mente e fazer aquilo crescer e regar. Uma amiga diz que você não pode impedir um passarinho de voar sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho, sim. O inimigo pode até tentar te convencer
daquilo que ele está tentando apresentar para você. Mas que reine o Espírito sobre a carne, que nós saibamos alimentar o Espírito e que nós possamos espantar essa tentativa de convencimento da nossa mente. Jesus foi tentado. E sabe o que acontece? Jesus foi tentado não somente a pecar, mas o inimigo tentou ele na identidade dele. Deus tinha acabado de falar: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aí o inimigo vai, se apresenta para Jesus e fala assim: olha, se tu és o filho de Deus. Opa, como assim se tu és? O pai acabou de falar: que eu sou o filho amado, que ele tem prazer em mim. Quem é você para vir falar que se eu sou? Mas sabe por que Jesus venceu? Jesus venceu na palavra. Jesus venceu porque ele conhecia a palavra. E sabe o que é muito interessante aqui? A própria Bíblia, a própria palavra vai dizer que Jesus é a própria palavra. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Sem ele, nada do que foi feito se fez. As coisas foram feitas através da palavra. E sabe o que isso quer dizer? Que Jesus se conhecia. Jesus sabia a identidade dele. E Jesus ali, ele não pecou por conhecer a palavra, por saber que ele era a palavra, por se conhecer. Eu sou o filho amado em quem o Pai tem prazer. Eu sou sim o filho de Deus. E com a palavra ele venceu aquela tentação. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos nos conhecer em Cristo, precisamos nos conhecer aqui na palavra. Na palavra. Jesus não teve dúvida da sua identidade. Em momento algum, Jesus teve dúvida da sua identidade. Eu não sei se José, ao tempo que estava no Egito, teve dúvida dos seus sonhos se cumprirem, se realizarem. Jesus não teve dúvida da sua identidade. Será que temos tido dúvidas sobre a nossa identidade? Será que o inimigo tem conseguido colocar coisas na nossa mente que tem tentado nos levar a pensar que somos algo diferente daquilo que o Senhor planejou para sermos? Será que o inimigo tem conseguido nas suas artimanhas de nos fazer separar do Senhor ao ponto de não sermos mais parecidos com o Senhor? Ao ponto de não reconhecermos mais a voz do nosso Pai, do nosso Deus? É hora de uma aproximação com Deus. É hora de nos achegarmos a Deus. É hora de ouvirmos a voz do Senhor, de ter um diálogo, uma comunhão com Ele, de falar com Ele, de apresentar para Ele aquilo que tem dentro de nós, no nosso íntimo, e de ouvir dEle aquilo que Ele quer para nós. Notem que promessas vêm antes com condições. Lemos aqui no livro de Êxodo, mais uma vez, promessas vêm junto com condições. O texto começa assim, olha: se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança. Somos povo de aliança. A aliança não se rompe. E por que é que temos tentado romper com o Senhor e nos aliançar com o mundo? Somos povo de aliança com Deus. Queremos viver promessas, mas não queremos aceitar a condição. Queremos viver promessas, mas não queremos obedecer. Queremos viver promessas, mas não queremos cumprir propósitos. Queremos viver promessas e não queremos obedecer a condição. Seguir a condição. Povo santo. Raça eleita. Ruth. Vocês já ouviram falar de Ruth? Ruth era uma mulher moabita. Ruth habitava ali em Moabe. E conhecemos a história. Noemi foi para a terra de Moabe. Noemi, aquela família da tribo de Judá, foi para a terra de Moabe. Noemi foi com seu marido, com seus 2 filhos. E ali eles ficaram. Ali, Ruth, aquela jovem moabita, se casou com Malom, um homem da tribo de Judá, um homem da linhagem ali de Judá. Sabe o que aconteceu com ela? Aquele povo de Judá, que passou pela vida dela, mudou a história dela. Aquela família de Judá, que passou pela vida da moabita, mudou a história dela. Só para você entender, moabita era um povo que era excluído da Assembleia do Senhor. Moabita era um povo que não ofereceu pão aos hebreus. Moabita era um povo
rejeitado. Moabita era um povo que subornou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Lá em Deuteronômio 23, de 3 a 4, tem os motivos. E o Moabita era um excluído. Mas aquela Moabita se encontrou com aquela família da tribo de Judá, que mudou a história dela. Ei, há um aqui da tribo de Judá disposto a mudar a tua história. Ele está aqui nessa noite. Ele está disposto a fazer aliança contigo. Ruth fez aliança com aquela família da tribo de Judá. Ruth se aliançou. E aí chegou a hora, o marido morreu, havia outra moabita ali naquela família, só que essa outra moabita não permitiu que a família de Judá mudasse a história dela, não. O nome dela era Orfa. Só que Ruth, tem um livro na Bíblia escrito Ruth, o nome do livro é Ruth. Conta a história de Ruth. Orfa, nunca mais se ouviu falar. Ruth deixou a família de Judá mudar a história dela. Orfa continuou sendo moabita. E nós, família de Judá, família do leão da tribo de Judá, temos mudado história por aí? Será que temos mudado histórias por aí? Ou temos deixado os moabitas mudarem a nossa história? Povo santo, raça eleita, identidade, santidade, propósito. É isso que é proposto para nós nessa noite. Ruth declarou, na hora que o Noemi falou assim, não, pode ficar aí, eu vou embora, não tenho nada para te oferecer. Teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E ela foi embora e seguiu a sua história. E cumpriu o seu propósito. E foi uma mulher obediente. Era uma mulher que, a palavra de Deus fala assim, olha, todos sabem que tu és mulher virtuosa. Todos sabiam. De volta à terra natal de Noemi, que ela era mulher virtuosa. Ela não quis ficar em Moabe, ela deixou Moabe para trás. Precisamos deixar Moabe para trás de nossa vida. Não podemos continuar em Moabe, também não podemos levar as coisas de Moabe. Precisamos seguir para a família de Judá. Pai moabita, mãe moabita, irmãos, eu não sei se ela tinha irmãos moabitas. Mas dali em diante, uma nova história se escreveu na vida de Ruth. Ela conheceu a identidade dela em Deus. Agora ela não queria mais ser moabita, ela era belemita. E não era porque deu na mente dela, era porque ela se casou, ela se aliançou. Deixa o leão da tribo de Judá mudar a sua história. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Por algum momento, por alguma coisa, às vezes a gente quer se afastar do Senhor. A gente quer parar de se parecer com Ele. A gente quer ficar agindo como moabita, vivendo sobre a maldição de Moabe. Existe um resgatador que quer te levar de volta ao original de Deus. Existe um resgatador nesta casa que quer te levar de volta. Não somente você que está aqui, você também que nos assiste através do YouTube. Existe um resgatador que quer te devolver ao plano original, à identidade original, daquilo que o Senhor te fez para ser. O ser humano foi feito para multiplicar. Lá no início da palavra do Senhor, o Senhor dá uma ordem e fala assim: frutificai e multiplicai. Fomos feitos, um dos nossos propósitos é multiplicar. E estamos sempre multiplicando. Só que nós multiplicamos o que somos. Se uma pessoa é problema, ela vai multiplicar problema. Se uma pessoa é encrenqueira, ela vai multiplicar encrenca. Se uma pessoa é corajosa, ela vai multiplicar coragem por onde ela passa. O que nós temos multiplicado por aí? Se uma pessoa carrega a presença do Senhor, você sabe o que ela vai multiplicar? A presença do Senhor. Por onde ela passar. O que nós temos multiplicado. Eu não sei o que Orfa multiplicou. Eu não sei nem se ela multiplicou. Eu não sei mais o que ela fez, o que aconteceu com ela, nunca mais. Mas eu sei que Ruth multiplicou. Ruth multiplicou aliança. Ruth multiplicou coragem. Sabe de quem Ruth foi ascendente? Davi. Aquele que matava urso, aquele que matava leão, aquele que derrubava gigante. Corajoso. Davi.
Olha aí a multiplicação. Sabe quem veio depois, mais para frente? Jesus, aquele que venceu a morte. Aquele que está aqui nessa noite, o leão da tribo de Judá, aquele que vence todas as coisas, aquele que vence até isso que o inimigo está colocando na tua mente aí. Todas as coisas. Deus de aliança, Ele é Deus de aliança. E Ele está aqui para restaurar a aliança nessa noite. Sabe o que acontece? Eu não sei o que tem falado de você. Eu não sei o que tem dito que você é. Eu não sei o que o inimigo tem falado de você. Mas você é amado do Pai. Você é amada do Pai. Você é povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Povo santo, raça eleita, sacerdócio real. Identidade, santidade, separação, somos separados. Exclusividade do Pai. E propósito. Propósito de proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Presta atenção em algo. Convocar é diferente de convidar. Quando você recebe um convite, você tem a opção de aceitar ou não. Ele nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele não nos convocou para uma luzinha qualquer. Ele não nos convocou para uma luz que se apaga. Ele nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós devemos proclamar propósito. É hora de restaurar propósito.